bom dia, Manuela, bom dia a todo mundo, bom dia, Roberto, gratidão. É uma alegria enorme estarmos distantes geograficamente, fisicamente, mas temos essa oportunidade bendita de nos religarmos aos irmãos e às irmãs, né, nesse encontro tão gostoso, aí 10:06 da manhã, aqui é 15 horas e 6 minutos, e é uma alegria enorme, apesar da distância, nós podemos festejar, né? Aliás, foi o que o Roberto nos falou, né, de alegria de um encontro como esse, né? A alegria é enorme minha, e quando a gente fala isso, parece que é um termo, uma gentileza, né, que a gente está sendo polido, vai por assim dizer, né? Está cumprindo com certas atitudes que são muito bem vistas ao olho da sociedade, mas neste caso em questão é uma alegria mesmo, né? É alegria com A maiúsculo, porque todo momento que nós nos encontramos com Cristo é um momento de alegria, né? Esse Espírito que vem ter conosco e escolhe como evento inaugural de sua existência física aqui entre nós, do seu ato, da sua carreira pública, por assim dizer, né? Porque nós sabemos que o Cristo, segundo estudos, teria ido até a idade de 34 anos, destes 34 anos, 33 anos, na verdade, chegando a alguns historiadores, alguns teólogos apontam que pode ter sido um pouco mais, um pouco menos, nós trabalhamos com 33 anos, e desses 33 anos, 3 são da vida pública propriamente dita, né? Então, o nosso irmão é tão especial, mas é tão especial, mas é tão especial, que ele precisou só de 3 anos, e 12 analfabetos e semi-analfabetos para mudar o mundo e a história antes dele e depois dele. Sem mídia, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem nada, né? E ele escolhe como evento inaugural da sua história pública conosco uma festa de casamento, né, onde ele transforma água em vinho e um ambiente festivo. O que é uma festa de casamento se não um ambiente festivo, principalmente para a cultura judaica, né? Então, no meu entendimento, essa é uma sinalização muito grande do Cristo, dizendo, olha, meu reino é de festa, meu reino é de alegria, meu reino é para você estar legal, é para você estar em paz, é para você botar a tua cabeça no travesseiro e dormir bem, é para você buscar, tudo que você precisa é o meu reino, tudo que você precisa é o meu reino. Então, quando nós nos reunimos, ainda que virtualmente, nós estamos celebrando esse reino, esse momento de alegria, esse momento tão fundamental para todos nós, que vivemos, todos nós sabemos, vivemos tempos difíceis, né? Tempos de mudança. Por isso é que são tempos difíceis. Agora, por que nós estamos aqui em tempos de mudança, né? Será que foi um acaso? Ou será que confiaram a nós a possibilidade dessa mudança? É claro que nós estamos falando aí de uma quantidade enorme de tempos de mudanças que houveram na sociedade humana, e é curioso que a gente vê alguns até com uma maneira poética, uma maneira meio cinematográfica. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Foi um grande evento de mudança. Foi catastrófico, foi sôfrego, foi um espetáculo absurdo de atrocidades e, enfim, né? Mas a mudança que se deu nesse instante da humanidade ainda nos seduz até hoje, né? A gente adora assistir filme da Segunda Guerra Mundial. Tal. E a gente gosta muito também de pessoas que mudaram o mundo. É interessante. De pontos da história humana que mudaram o mundo e de pessoas que mudaram o mundo. Uma vez eu conversava com uma executiva de negócios, né? E ela disse para mim o seguinte, ela falou, olha, eu estou com um dilema aqui na minha vida, eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá, né? Uma questão muito pessoal. E, ok, você precisa mensurar o que você perde e o que você ganha, né? Fazendo uma coisa ou fazendo outra. Numa eu vou ficar muito rica, por exemplo, né? Na outra, eu não vou por esse caminho. Tá, mas ela estava com uma dificuldade grande de optar entre um e outro, e não que riqueza seja ruim, não é esse o ponto, mas é que aquilo que ela teria que fazer para poder chegar ao cenário da riqueza, já era sinalizado para ela, a partir do íntimo dela, que aquilo roubaria
uma capacidade que ela teria de se dedicar a outras coisas também. Né? E aí, naquele dilema, nos ocorreu, creio firmemente que até mediunicamente, fazer ali uma provocação. Por favor, você tem 10 minutos para escrever o nome de 10 pessoas que mudaram a história humana, ou melhor, 10 pessoas que são muito lembradas até hoje, foram muito poderosos, tiveram muita fama, tiveram um poder bélico, inclusive, né? E que são amados pela população, ou por uma parcela expressiva da população. Pouco tempo depois, ela não tinha escrito um só nome, nenhum nome. Né? Ok, agora eu te dou 5 minutos para você escrever o nome de 30 pessoas que fizeram o bem para a humanidade, podem até não ter sido ricos, isso não tem relevância. O mais importante é que fizeram o bem para a humanidade e que são amadas até hoje. Ela não precisou de 5 minutos. E nenhum de nós precisaríamos. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Chico Xavier, nossa, uma quantidade enorme de gente que fez o bem, Madre Teresa de Calcutá, Irmanduz, Frei Damião, Betinho, uma quantidade enorme de pessoas que fizeram o bem, e que aos nossos olhos são muito importantes, mas muitas vezes nós não nos damos conta do preço que foi pago para o bem que foi feito. A gente segue um mestre que vem e nos entrega um grande produto, um marqueteiro, né? Eu gosto de chamar Jesus de marqueteiro. Jesus é um marqueteiro extraordinário, né? Porque, bom, já falamos, né? Ele com 12 fizeram o que fizeram, né? Se bem que ele não abriu mão de um grande doutor, né? Então ele escolhe aqueles 12 que são semi-analfabetos e analfabetos, né? Diz a eles, olha que interessante, não vá aos gentios. E pouco tempo depois, o que acontece? Vem um cara e vai aos gentios, né? E o que ele estava querendo dizer naquele instante? Falou, olha, o trabalho de vocês é um. O trabalho, esse outro trabalho, é para um vaso escolhido, né? Que é como ele cita quando ele pede que Ananias socorra Saulo de Tarso. Ele diz, olha, ele é um vaso escolhido, porque todos temiam aquele homem. E todas essas criaturas passaram por mudanças que acho, a não ser que haja aqui algum membro do primeiro time da equipe de Allan Kardec, né? Mas caso contrário, eu acho que nenhum de nós aqui aguentaria as mudanças que esses caras e essas mulheres extraordinárias aguentaram fazer. Nós os amamos, nós os respeitamos, nós os reverenciamos, mas nós ainda temos um longo percurso até tomar para nós o que é preciso fazer para a nossa mudança. E que não é um ato exterior, é um ato interior, sempre é um ato interior. A gente sempre espera que a mudança se dê pelo exterior. Meu governante precisa ser melhor, meu patrão precisa ser melhor, meu marido precisa ser melhor, meu filho precisa ser melhor, todo mundo tem que ser melhor. E melhor é segundo aquilo que a gente crê que a criatura deva ser. Mas eu ser melhor A gente fala muito, estava falando desse doutor, esse grande doutor Paulo de Tarso, né? Por acaso eu estou nessa terra que tem uma significância muito grande para a vida e para a obra de Paulo de Tarso, e portanto para o cristianismo, né? Paulo de Tarso, quando naufragou aqui na ilha de Malta, saindo do território que nós conhecemos como território de Israel hoje, a caminho de Roma, a pedido dele para que fosse ter com o imperador, porque ele queria, ele sabia, né, que ele tinha que ir à capital do império, essa era a missão dele, e ele fez isso aceitando todas as mudanças possíveis, e aqui houve um naufrágio, né? Até foi ao local onde se deu o naufrágio. Curiosamente, alguns anos atrás, não muitos, não sei precisar quantos, mas menos de 10, localizaram uma âncora numa região, aqui na região em que é descrito em Atos dos Apóstolos, como a região que teria se dado o naufrágio,
essa âncora, através dos testes de carbono 14, elas coincidem com a época de Paulo de Tarso, e o navio era um navio pagão. E na âncora tem a inscrição de 2 deuses pagãos. Se é a âncora de Paulo de Tarso, a gente não tem como dizer, né? Mas são fortes as possibilidades. Uma âncora da mesma época dele, com descrição de 2 deuses pagãos. Né? Aliás, se vocês procurarem depois no Google, vocês vão chegar facilmente a toda a pesquisa que foi feita, né? Mas, de fato, ele aqui esteve, né? Quando naufragou o barco e nenhuma vida foi perdida, né? Ele havia previsto isso, 2 vezes ele previu. Primeiro ele previu que seria uma catástrofe, depois ele falou, olha, como eu tenho que ir até Roma, a gente vai ser poupado. E aí realmente foi o que se deu, ninguém morreu. Pediu que todos fossem alimentados, todos não eram alimentados há alguns dias, todos se alimentaram e todos durante o naufrágio conseguiram chegar vivos aqui à costa da Itália. Aqui ele ficou 3 meses e nesses 3 meses ele pintou e bordou, então fez uma festa, foram 3 meses de festa, onde ele curou gente, fez desobsessão, fez orientação aos espíritos, fundou comunidades, assim, 3 meses, né? 3 meses para um espírito como esse é um negócio extraordinário. Mas esses caras, eles têm essa capacidade de mudar, e essa mudança tem um preço. E esse preço, geralmente, não é um preço muito fácil. Um tempo atrás, eu fui num presídio de São Paulo, né, através das Casas André Luiz, que nos deu a oportunidade de, durante algum tempo, ir lá conversar com os nossos irmãos sobre o espiritismo. Então, sempre às noites de quinta-feira. E sempre me chamou a atenção que nessas noites tinha outros religiosos recebendo os pacientes, né, os presos, para praticar a sua religião. Aí você passava na sala da igreja católica, estava cheia. Passava na sala da igreja evangélica, estava cheia. Passava na sala do terreiro de Umbanda, estava cheia. Chegava na sala dedicada ao espiritismo, meia dúzia de gatos pingados, né? E aí, uma ocasião, estávamos lá falando sobre a lei de causa e efeito. Em determinado momento da palestra, nosso irmão do sistema penitenciário levantou o dedo, né? Ele falou, eu entendi. Eu falei, você entendeu a lei de causa e efeito? Ele falou, não. Eu entendi porque que não vem ninguém aqui. Então, por favor, nos fale, né, que a gente quer acertar esse plano de marketing para que a sala fique cheia. Mas não vai ficar, não. Não vai, não. Por quê? Ele falou, não vem ninguém aqui porque vocês não dão nada pra gente. E na hora que ele falou isso, eu pensei, falei, não, mas não é verdade. A gente dá, sim, a gente vai nos hospitais, a gente dá cesta básica para os pobres, a gente dá passe, a gente faz, não é verdade. Ele falou assim, vocês não dão nada pra gente. Vocês nos ensinam que somos nós que temos que buscar. Isso dá muito trabalho. Sabedoria, hein? Que sabedoria. E essa é uma realidade. A doutrina espírita, ela vem dar trabalho. A doutrina espírita é o consolador prometido não para nos colocar diante da inércia, mas sim para nos colocarmos em movimento, para que tenhamos condições de sair da mesmice. Só que para sair da mesmice você tem que mudar. E mudar... A gente adora a zona de conforto. Café? Obrigado. Bom proveito. A gente adora a zona de conforto, né? A gente curte pra caramba. E até antropologicamente tem uma explicação. Porque na nossa evolução enquanto hominídeos, nós não dominávamos, né, as ferramentas, os conhecimentos da natureza, não dominávamos a agricultura, tínhamos dificuldade com a caça. Então, na medida que as estações iam mudando, nós íamos naturalmente nos mudando para regiões onde nós encontrávamos mais caça, mais alimento. Então, éramos nômades, né? Aí, com o desenvolvimento do ferramental e do conhecimento dos segredos da natureza, a capacidade de criar, né? A capacidade de plantar e colher, nós nos estabelecemos e vimos que aquilo era bom. Nos estabelecíamos
Passamos a ver que viver em sociedade era interessante, porque a partir do momento que nós éramos em quantidade maior, em um mesmo clã, nós tínhamos melhores condições de nos defender contra invasores. Então, aquela zona de conforto passou a ser algo muito, muito forte no nosso imaginário, né? Algo muito bom, é bom aqui. Tanto é que é curioso, muitos de vocês devem ter passado isso. A gente viaja, vai para um paraíso que seja, passar 5, 10, 15 dias, hotéis legais. Quando você volta para casa, sua casa simples. Ah, mas como é gostoso, né? Aquele colchão que já tem a marca do seu corpo, aquele travesseiro que já tem o seu cheiro, né? Meu espaço. Então nós temos essa resistência muito grande às zonas de conforto, até em função deste momento antropológico aí da nossa história, né? Quando passamos a nos estabelecer em um mesmo local e sobreviver, e essa palavra é importante, sobreviver, porque quando a gente pensa em sobreviver, a gente pensa sempre em o suficiente, né? ou algo muitas vezes difícil, né? Sobreviver é difícil. É uma palavra mais ligada a uma dificuldade do que propriamente a uma bênção. Viver é uma bênção, sobreviver não. E muitas vezes nós nos colocamos numa condição de não mudar em prol da sobrevivência, sem nos darmos conta de que é preciso viver. E para viver tem que mudar, e mudar dói. E é interessante que isso tudo está na Bíblia, né? Vamos aproveitar um minutinho aqui para falar disso. Eu vejo de mistéria importância para qualquer um que queira verdadeiramente ter o conhecimento da doutrina espírita, facilitado, vai por assim dizer. A Bíblia é um documento de mistéria importância de estudo. É difícil é um livro muito difícil de você lê-lo de cabo a rabo de uma forma sistemática, né? Mas tem muita informação relevante ali que nós precisamos buscar a fonte para entender o contexto em que os acontecimentos se deram e de que forma que isso nos impacta. Por exemplo, Deuteronômio 18. Na Deuteronômio 18 há uma clara proibição de Moisés com a mediunidade, né? Deuteronômio 18. Agora, o que acontece e que os nossos irmãos de outras matrizes aí do cristianismo, vai por assim dizer, falam acerca da mediunidade, né? Muitos dos nossos irmãos evangélicos, por exemplo, o que nós encontramos lá no Deuteronômio 18? Vamos aqui no capítulo, aqui, no Deuteronômio 18, versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, os nossos irmãos evangélicos muitas vezes usam esses trechos para dizer que, olha, a mediunidade, toma cuidado com isso, né? Que isso aí não é recomendado ali, né? Isso os mais calmos, os mais radicais são um pouquinho mais agressivos às vezes. Só que tudo que a gente vê aqui nesse texto, a gente não faz. A gente consulta espíritos? Não, a gente não consulta espíritos. Aliás, se estamos consultando, é melhor a gente dar uma estudada a mais aí, que a gente vai ver que não é bom, né? Consultar espíritos, não. O que nós fazemos? Nós dialogamos com os espíritos. Nós recebemos os espíritos nas reuniões mediúnicas, boa parte deles espíritos sofredores, é um trabalho de caridade, mas nós não estamos consultando-os sobre nada a respeito de nossa vida. Para isso nós temos as artes, nós temos a ciência, nós temos a filosofia, e temos a obra fecunda que chega através deles, e que não é uma obra de consulta. É até uma obra de perguntas e respostas, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Mas perguntas feitas em cima de todo um sistema racional e com respostas vindas através de todo um sistema racional. Então não é uma consulta.
Nós também não fazemos prognósticos, isso não faz parte de nós. Então, nós estamos em paz com Moisés. Moisés é nosso amigo, Moisés é brother, está tudo certo. Então, esse trecho, visto dessa forma, nós não podemos compactuar de que estamos fazendo algo que não é recomendado pela Bíblia, não, em absoluto. Desde a Gênese, nós temos a determinação de Deus para esse crescer e multiplicar-vos, mas mais do que isso, para a mudança. É um grande convite que a divindade nos faz, aliás, não um convite, uma determinação, uma ordem que é dita, né? Por exemplo, nós vamos lá na Gênesis, capítulo 2, versículo 17, está lá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não sei por que a gente fala maçã, não sei se já perceberam isso, é muito comum as pessoas falarem, não, porque comeu da maçã. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Do dia que dela comeres, certamente morrerás. Os animais não têm o conhecimento do bem e do mal. Eles não têm, eles têm um instinto de sobrevivência. Nós temos. Nós, desde o início que iniciamos nossa caminhada evolutiva, nós comemos do fruto da árvore do conhecimento. Para nós, é possível dizer que, dessa forma, é muito claro que o que o médium estava trazendo, através da espiritualidade, a partir desse momento infante da história humana, de que no momento em que nós nos tornamos homem, nos tornamos mulher, a partir desse instante que nós temos gravado no nosso inconsciente as leis divinas, a partir de então começa-se um longo trabalho. Não é que nós perdemos o paraíso, mas a partir de então nós somos convidados a construir o paraíso na gente. E aí é preciso ter o conhecimento do bem e do mal. E aí morre. Como é que é a morte, né? E aí nós vamos lá, em um trecho da Bíblia, em Romanos, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que morre? O que morre é o errado. O que morre é o que não serve. O que morre é o que rasteja. É a cobra, é a serpente, que está presa na terra. Essa matéria mais densa que nós temos, que simbologicamente nos traz a rastejar sobre a terra, uma vez que nós não podemos alçar voos e nem estender o nosso psiquismo de forma a verdadeiramente conhecer os grandes enigmas existenciais humanos, nós estamos presos aqui. Os nossos sentidos são sentidos limitados. Mas é preciso que nós tenhamos o conhecimento do bem e do mal. Para quê? Para saber fazer escolhas. Na apresentação, nosso irmão falou, né, que uma das nossas áreas de trabalho é a psicanálise. E a psicanálise, ela trabalha com o conceito do inconsciente. O inconsciente, para Freud, é a maior parte de nós. Simbologicamente, até, ele faz uma figura de um iceberg, né, um iceberg, em que nós sabemos que a maior parte dele está submerso, uma parte menor está ali próximo à flor d'água, né, na medida que a água se movimenta, essa parte menor ela é descoberta e coberta, descoberta e coberta, e a parte de cima da água é o consciente, é a menor parte do iceberg. A analogia que o nosso querido Freud faz é justamente nesse sentido. A maior parte de nós está onde? Está lá no inconsciente. É lá que nós estamos é lá que é o verdadeiro nosso eu, até Freud dizia, né? O ser humano não é dono dele próprio e sua própria casa. Quando nós estamos na matéria, nós não somos donos de nós próprios em nossa própria casa. É claro que nesse caso ele está falando especificamente do inconsciente, que é o produto onde está armazenado, que é o espaço, né, entre aspas, bem entre aspas, que a ciência ainda não sabe dizer onde está, uma vez que ela desconhece completamente o cérebro. Se você compra um remédio psiquiátrico, está lá escrito. A ciência não sabe exatamente como funciona esse medicamento. Pode comprar qualquer remédio psiquiátrico, está escrito isso. Principalmente aqueles voltados à depressão. Porque a ciência não sabe nada do cérebro. Sabe muito pouco. E acha que ali está a fonte da vida, né? A fonte de todo o comando. E por ali passa
toda a fonte de comando da matéria, mas não está ali. Está no perispírito. Está no espírito revestido do perispírito. Então, nós só vamos ter condições de ampliar nossa capacidade de entender o cérebro quando nós tivermos condições de, através de instrumentos de investigação científica, que possam mensurar isso, a descoberta do perispírito. Quando nós chegarmos a isso, será natural. E aí vai ser uma revolução gigantesca, porque aí vem reencarnação, aí vem a ordem da mudança. É preciso mudar, né? Porque seus problemas não vão acabar com a morte, né? Aí vem o fim do suicídio, porque as pessoas vão saber que vai acabar com a morte. Vão aproveitar a oportunidade para falar, estamos no Setembro Amarelo. Por favor, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. E a nós próprios, claro. Há uma quantidade muito grande de gente doente, só que não tem condições de pedir socorro, porque não sai. E às vezes é bom a gente estar ali para saber como oferecer o ouvido amigo. E nós mesmos, se estivermos, por favor, vamos pedir socorro. Tomar remédio psiquiátrico não é o fim do mundo, não, meus irmãos, minhas irmãs. É interessante, existe esse... Isso tem tudo em relação com a palestra, pode parecer que não, mas tudo tem relação com a palestra. Nós precisamos mudar isso também. Nós precisamos mudar esse preconceito que existe contra o tratamento de pessoas que estão sofrendo com psiquismo. Nossa, a pessoa toma remédio para depressão. Ou a própria pessoa, que é pior ainda, né? Meu Deus, eu tomo remédio para depressão. Ué, se você tem diabetes, você não toma insulina? Você tem problema no estômago, você não toma antiácido? Se você tem hipertensão, você não vai tomar um remédio para pressão? Se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem bipolaridade, você tem que tomar remédio. Só que não basta cuidar de si só através do remédio. É preciso se conhecer. É preciso ver o que está vindo de dentro de você. O que está forçando você a nascer? Né? O que está fazendo com que você rasteje como a serpente lá da Gênese e deixe de conhecer verdadeiramente aquilo que precisa ser feito? E é interessante que na continuidade da Gênese a gente vê assim: a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, estavam os dois certos. Deus estava certo e a serpente estava certa. Bom, Deus, claro que estava certo, mas a gente sempre colocou a serpente como inimiga de Deus. Só que o que a serpente está falando aqui é a mais pura realidade. É a mais pura realidade. No momento que nós tivermos o conhecimento do bem e do mal, nós não só teremos escolhas sempre pautadas a partir desta ótica subjetiva de conhecimento de mundo, como seremos co-criadores. E o que morre? O que morre é a ignorância. Porque o salário do erro é a morte, ou o salário do pecado é a morte. Mas isso ninguém diz que é fácil. Ninguém diz que é fácil. Mudar não é fácil. Não é fácil. E Deus é interessante, como sábio, pai e amoroso que é, ele tem umas estratégiazinhas malandras para a gente mudar. Mas tem umas estratégiazinhas malandraças. Eu vou falar uma só. Uma só. Crescei e multiplicai-vos. Crescei e multiplicai-vos. Imagina o seguinte. Boa parte de nós somos pais e somos mães. Nós sabemos como dar trabalho. Como a gente tem que ralar. Quanto sapo a gente tem que engolir. Quantas vezes a gente tem que respirar, aguardar, ralar, fingir que não viu. E ralar mesmo, porque tem gente que precisa da gente. E a gente faz isso. E a gente faz. Mas você imagina o seguinte, se nós soubéssemos, se muitos de nós soubessem o quanto difícil ia ser, será que teria crianças no mundo? Mas ser pai, mãe, mas meu Deus do céu, estou fora, né?
cientemente, né, conscientemente, se você analisa o percurso e fala, meu, furada, deixa eu ir passear, viajar, curtir o mundo, coisa e tal. Tô fora, mas aí Deus vai e coloca um troço chamado paixão entre parentes, sexo. Pronto. Tá tudo resolvido. Crescer e multiplicar-vos, né? São as pegadinhas que Deus faz em nossas vidas, que são pegadinhas maravilhosas, que nos impulsionam sempre ao crescimento, queiramos nós ou não queiramos, porque essa é uma ordem divina. E ordem divina se cumpre. Não é uma pergunta, né? Aliás, muito da obra divina, se compreendida de maneira rasa, como nós geralmente fazemos, coloca Deus como um grande incompetente. Porque ele vai, chega e diz para Moisés, não matarás. Não roubarás. Não cometerás adultério. Ele deu um monte de não. E a gente vai e faz. Ou seja, é incompetente. Uma vez estava conversando com um amigo espiritual, e essas coisas acontecem, e às vezes acontece de uma forma tão interessante, que às vezes eu acho que estou conversando mesmo com uma pessoa encarnada do meu lado. E às vezes eu falo mesmo, né? A gente costuma andar pela rua e falar assim, fulano está falando sozinho. Nunca está falando sozinho, imagina, bobagem. Depende com quem você está falando. Nesse dia eu estava falando com uma entidade bem bacana, amiga, querida. Eu falei assim, André, o que são os 10 mandamentos? Eu falei, 10 mandamentos é Deus dizendo o que não pode fazer, né? Então é incompetente. E eu estava balbuciando, provavelmente as pessoas passavam por mim, pensavam, nossa, parece tão normal, né? Falando sozinho. Mas aí ele falou, não, os mandamentos, as negativas do mandamento são ordens. São ordens. E são exatas, né? Não matarás. Mas como assim? Não são ordens exatas, não são ordens que são cumpridas. Então, é só você ver a página policial do jornal de ontem que você vai contar fácil uns tantos, principalmente no nosso amado Brasil. Tá bom, mas a morte existe? Não, a morte não existe. Você dá 15 tiros do cara, o corpo cai no chão, mas o espírito, ele vai morrer? Não, então você não vai matar. Não cometerás adultério. Não, mas peraí, desculpa. Isso é estatístico. Acontece muito. Não acontece. Porque no sentido de adulterar, e o que você não adultera? É impossível adulterar a lei. A lei, ela não muda. A lei divina, ela é sábia, perfeita e imutável. Então você não consegue adulterar a lei. Então, o que quer que venhamos a fazer transgredindo a lei, nós vamos ter que arrumar. É a pedagogia divina sempre, né? Muitos de nós acreditamos, olha, o mundo vai acabar. Tá vindo aí uma bomba nuclear nova e tal. Eu não acredito, sinceramente, porque primeiro que ninguém vai ganhar dinheiro com o fim do mundo, né? Quem é que vai ganhar dinheiro com o fim do mundo? Ninguém. Ninguém vai ficar famoso com o fim do mundo. Olha, eu acabei com o mundo. Não é possível. Acabou? Morreu todo mundo. Segundo, não dá dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. Então não vai acontecer. E terceiro, mais importante, que na verdade é o primeiro, é a pedagogia divina. Na pedagogia divina, você quebrou, você tem que arrumar. Pronto. Nós estamos destruindo a Amazônia, vamos ter que arrumar. Estamos destruindo os mares, nós vamos ter que arrumar. Tudo isso nós estamos vendo acontecer, nada mais é do que uma resposta do organismo chamado Terra, deste ser evolutivo chamado Terra, dizendo, olha, vocês vão ter que arrumar. Vai desculpando, mas tem que arrumar. O que é o coronavírus? O coronavírus não é um vírus que saiu do nada. O coronavírus, ele tem todo uma ciência que explica exatamente qual o mecanismo que fez com que ele chegasse até nós. Uma ciência que se apoia, inclusive, em antropologia, né? Uma ciência que se apoia, inclusive, em gastronomia, porque esses bichos não eram bichos
que nós os alimentávamos deles. E eles vieram se aproximando de nós na medida que nós fomos destruindo o planeta. Então não faziam parte da nossa cadeia alimentar. Nós não tínhamos tido acesso a estes organismos da maneira como nós passamos a ter. Por quê? Superpopulação, desequilíbrio, as matas vão deixando de existir, os bichos vão se aproximando, chegou um vetor que não era para estar ali, se contaminou, trouxe para o homem. Então, tudo isso é convite à mudança. Tudo isso. É fácil? Não. Nós vimos aí o que aconteceu. Nós vimos o que aconteceu. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Roberto. Você falou 1h30. Dentro dessa 1h30, a gente vai dar um espaço para o pessoal fazer perguntas, caso queira. Fica à sua vontade. Se você quiser dar o tempo agora no intermédio, tudo bem, ou no final também tudo bem. Aí você escolhe. Então tá bom. Então, sugiro que a gente faça 1h, e aí a gente deixa para perguntas e respostas, caso elas aconteçam. Perfeito. Todos de acordo? Todos. Ninguém se manifestou, então... Vamos lá, todos se manifestaram. Muito bem. Um sorriso, com positivo. Vamos lá. Tem um outro trecho da história humana, na verdade uma obra, né? A República de Platão. Nós sabemos que Sócrates, de sua pena, nada escreveu. Quem ficou incumbido disso foi Platão, um outro grande pensador, né? Ele não era só um escrevente, né? Ele era também um grande pensador, foi um grande pensador. Um grande pensador, na verdade, os dois são dois grandes pensadores. Que é o mito da caverna. O mito da caverna, não sei se vocês conhecem, enfim, certamente algumas pessoas conheçam, outras pessoas talvez não conheçam, mas é algo que tem muito a nos ensinar, né? O que a história, em linhas gerais, nos passa, que ali havia dentro de uma caverna, havia uma quantidade X de prisioneiros acorrentados, os pés, braços, pescoço, atrás deles um muro dentro dessa caverna, e a partir da entrada da caverna, a luz invadia e sombras eram projetadas. E a visão que eles tinham do mundo era a visão das sombras, era sombras. Então, aquilo que o mundo para eles se reduzia àquilo, e aí um dia um daqueles camaradas estoura aquelas correntes, sai dali e vê que existe um mundo verdadeiro. Vê pessoas, vê natureza, vê criação, vê sol, vê lua, enfim. E ele volta. E chega para os caras e fala, olha, isso aqui não é o mundo real, não. O mundo real está lá fora. E ele fala tudo que ele viu. Os caras, você tá louco, cara. Você tá maluco. Se você não parar com essas ideias de doido aí, não, vão dar uma porrete na sua cabeça. Para com isso. Ele, é verdade, eu tô maluco, né? E é um estudo profundo do psiquismo humano, né? Quem que é o escravo que se liberta? É o filósofo. É o cara que sai da mediocridade. É o cara que tem coragem de mudar. É o cara que já não aceita mais as correntes nas pernas, nos pulsos, que não aceita mais as correntes no pescoço. É o cara que não aceita ver só sombras. Ele precisa ver luz. Só que para isso ele tem que mudar. E os caras, quando verdadeiramente passam a ver o mundo como um grande convite à mudança, doa o que doer, eles vão. Todos esses caras que nós adoramos, idolatramos, né? Todos eles que são muito bem reverenciados e rememorados por nós todos, são criaturas que tiveram uma coragem gigantesca de sair da caverna, de deixar de ver só as sombras projetadas no nosso interior, que é a nossa visão de mundo, e a nossa visão de nós mesmos. Como nós conhecemos só aquilo que está próximo, muito próximo da gente, né? Aquilo que a gente vê, e a partir de como a gente vê, o cara quando saiu, quando ele volta, ele não vê aquilo da mesma maneira. Antes de sair, a visão era completamente diferente. E assim a vida. Nós temos uma visão completamente errada de nós próprios e uma visão completamente errada do mundo. E nós precisamos reformar a nossa forma de ver o mundo. E a nossa forma de ver o mundo mudará
a maneira como nós nos expressamos no mundo. E como nós nos expressamos no mundo, entra em efeito a danada, abençoada da lei de causa e efeito. Que a gente acha que lei de causa e efeito é eu roubei alguém, alguém vai me roubar. Não, lei de causa e efeito é eu ajudei alguém, alguém vai me ajudar. Lei de causa e efeito, eu fiz o bem, vou receber o bem. Se a minha mente está em paz, eu vou receber a paz. Isso é a lei de causa e efeito com Cristo. A outra é a lei de causa e efeito, né? Que nos levará para a lei de causa e efeito com Cristo. Só que dá trabalho, sem dúvida nenhuma que dá trabalho. E como dá trabalho, a gente não faz. Ou a gente vai empurrando para debaixo do tapete. E quando a gente fala de mudança, não necessariamente, aliás, nunca, essa mudança, ela requer uma mudança completa. Às vezes ela requer uma adaptação. Só uma adaptação. Tem gente, por exemplo, que está mudando de casamento igual muda de roupa. Cada um faz da sua vida o que quer, não estamos aqui absoluto para criticar ninguém. Mas não adianta você mudar de casamento se você não mudar. Então acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é, eu tenho que mudar de casamento ou eu tenho que mudar? Eu já experimentei diferente? Ou eu faço sempre igual? Mulher chama o camarada para conversar, isso geralmente é a mulher que chama, né? Vamos discutir relação, que é um negócio que é o diabo, né? Discutir relação, venhamos e convenhamos, dá vontade de você pegar a frigideira e dar na cabeça da indivídua. Acaba o evangelho nesse momento. Não, discutir relação, não, vamos dormir, é tarde agora, né? E é interessante, né? Tem gente que, tem executivos que estão acostumados a fazer reuniões, a conquistar políticos, né? Homens, mulheres, estão acostumados a negociar, ceder, conquistar e tal. Mas discutir relação com a esposa de jeito nenhum. Eu faço isso o dia inteiro. Só que você faz isso o dia inteiro para um trem que vai acabar. Teu emprego vai acabar. Seja você o patrão, uma hora você vai parar de trabalhar ali. A esposa não vai acabar. Ela pode até deixar de ser sua esposa, mas ela vai continuar sendo um espírito que se associou em você em algum momento da sua existência, e há ligações, e essas ligações, elas nunca se quebram, elas sempre terminam em amor. Você quebrou, você tem que arrumar. Até que a gente fala, você pode separar? Pode, claro que pode divorciar. Só não joga ninguém fora. Porque se você jogou fora, você vai ter que buscar. Porque somos todos irmãos, ponto final. E nenhum pai vai querer que seus filhos sejam de briga uns com os outros. Isso tudo é mudança, né? É a nossa, inclusive a nossa capacidade de... E olha, eu vou dizer para vocês, eu sou casado há 32 anos. Eu descobri que eu sou muito lento, viu? Que eu demorei para aprender isso. Olha, eu demorei. Era para eu ter tido muito mais alegria na minha vida se eu tivesse simplesmente falado, tá bom, amor, vamos lá, fala, meu amor. Fala, eu vou falar também, vou escolher o que eu falo, vou pensar bem. Algumas vezes eu vou fingir que não escutei, né? Isso é um ato de inteligência. É mudança, é mudança. E dá trabalho. A gente quer logo dormir, a gente quer logo... Diz que depois da briga vem o namoro, a gente quer ir logo pro namoro. Não, mas a briga faz parte. A discussão faz parte para o bom namoro, para a boa vida, para a boa convivência, para o bom planejamento, para o bom trabalho em equipe. Ninguém trabalha em equipe, ainda que seja uma equipe só de dois, se só um. Se um vai para norte, o outro vai para sul. Não dá. Né? É impossível. É impossível. Então a gente precisa mudar a nossa forma de ver o mundo e de agir no mundo. Senão a gente vai fazendo sempre as coisas da mesma forma, esperando resultados diferentes. Os resultados vão ser sempre iguais, gente. Porque a forma como nós estamos fazendo é que está errada. E às vezes a gente recebe uns tantos presentes que a vida nos dá. Né? Vou falar um que eu recebi. Uma bênção. Não tem como a gente falar de mudança se a gente não falar também algumas coisas que aconteceram na nossa própria vida e que são importantes para nós e para que todos nós possamos compreender a importância desses eventos. Né? A depressão. Poxa vida, que presente bom, hein?
Que presente maravilhoso. Difícil. Difícil. Você abre a porta, convida a entrar. Drácula de Bram Stoker, né? O Drácula só entra quando ele é convidado a entrar. Já perceberam isso como é uma obra mediúnica? Claro que não é uma obra para nos trazer paz, mas é uma obra que está ali falando da mediunidade, né? O obsessor só entra quando a gente deixa entrar. Mas quando a gente fala do obsessor, a gente não está falando de um espírito, nesse caso aqui. Porque essa história de temer obsessor e temer umbral é a maior bobagem que tem, gente. Na boa mesmo. Porque o que a gente tem que temer é não mudar. O que a gente tem que temer é não estar com isso aqui bom. Porque se isso aqui estiver bom, cara, você pode ir para um lugar em conflito. Você vai estar em paz. Pode vir um obsessor mais, né, com chips de última geração e com a capacidade de magnetismo. Se a sua mente estiver em paz... Então, quando este obsessor entrou, esse obsessor, no meu caso, foi a depressão, eu convidei a entrar, convidei a sentar, e gostou. E foi ficando. No começo incomodava pouco, mas aí resolveu colocar o pé na mesa de centro, aí já começou a incomodar. Quis usar o roupão, aí já ficou mais incomodado ainda. Daqui a pouco estava abrindo a geladeira, enfim. Só que essa é uma grande vantagem de ser espírita, né? A gente sabe que as coisas só é uma das tantas vantagens de ser espírita, melhor dizendo. Uma das tantas, e são muitas. É que a gente sabe que tudo na vida concorre para o bem, né? Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Paulo de Tarso. Então a depressão concorre para o bem. A ansiedade concorre para o bem. A tua diabetes concorre para o teu bem. O que quer que esteja te visitando, o teu patrão que é chato, a tua esposa que está sendo difícil, tudo isso é visita para o seu bem. Tudo isso. Então quando você passa a ver isso dessa forma, você falou, opa, peraí, eu tenho que olhar para isso aí. Então, peraí. Então vamos procurar um médico, vamos procurar um advogado, vamos procurar um psicanalista, vamos procurar um arquiteto, né? Quando tem problema é isso que a gente faz. A gente quer fazer uma casa, você vai procurar um engenheiro, vai procurar um arquiteto. Se você não está bem da cuca, vai procurar um médico, vai procurar um psicanalista, vai procurar um psicólogo, vai procurar uma casa espírita, faça lá os cursos todos, vai entendendo como é que funcionam as coisas, né? Mas principalmente vai se vendo, vai se compreendendo. Vai vendo como você é bonito. Cara, a gente não vê como a gente é bonito. Muitos de nós não vemos como nós somos lindos. No jardim do Criador, nós somos as mais belas flores que existem. Quando nós olharmos verdadeiramente para o espelho de nossas almas e tivermos condições verdadeiramente de ver, ou pelo menos de sentir, tudo aquilo que a gente atravessou, a gente já viveu tantas guerras, tantos vírus, a gente já passou fome, a gente já matou, a gente já morreu, a gente já chorou, a gente já caiu, a gente já traiu, a gente já foi traído. Tudo isso, em milhares e milhares de anos. E olha onde é que nós estamos. Aqui. Estamos aqui. Nesse momento tão especial da nossa existência. Vivendo um momento tão lindo da história humana. Onde nós somos os jogadores em campo. Nós adoramos futebol. O brasileiro adora futebol, né? Eu vejo hoje a reencarnação como uma grande partida. E todos nós estamos uniformizados com a melhor chuteira, melhor meião, melhor calção, melhor camiseta. Em pleno vigor de nossa forma física. Apesar das dificuldades de uns e outros, mas com capacidade de jogar o jogo, com o ferramental que nós temos, com o uniforme que nós estamos vestindo. Esse é o uniforme perfeito para a gente dar conta de vencer essa partida. E se a gente está aqui,
é porque a gente venceu todas as anteriores. E a gente sempre vai estar. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente sempre vai estar. E viver é sempre um tornar a ser. Viver é sempre um processo de mudança. Nós, ao final desse papo, seremos pessoas completamente diferentes do que éramos ao final do papo anterior. Não em função do papo, mas em função da experiência que se deu a partir de uma hora. A gente vai à rua, a mesma coisa, a gente conhece alguém, a mesma coisa, a gente não é mais a mesma pessoa a partir do momento que a gente fez muito prazer para qualquer pessoa. Então nós estamos o tempo inteiro em mudança. E para encerrar, para a gente abrir para as perguntas e respostas, vou trazer uma historinha, uma lenda, um conto, como queiram. Disse que um sábio estava perambulando o mundo e adquirindo experiência, ensinando a sua experiência de vida, um grande filósofo, para aqueles que quisessem compartilhar os seus dias. E eis que um jovem noviço recebeu seguir aquele sábio, um homem muito respeitado, reverenciado por toda a comunidade. E só havia um acordo para que o noviço pudesse seguir aquele sábio. E é o mesmo acordo que ele teve com todos os outros que o seguiram. Você tem que fazer tudo o que eu disser que precisa ser feito, sem perguntar. Ok. E durante a trajetória, em uma determinada ocasião, passaram por uma casa, um local que parecia cheio de vida. Uma mata densa, animais aqui ou ali se movimentando, ou seja, caça, um rio com águas caudalosas e límpidas. E o sábio sentiu sede e falou: vamos até a casa para pedir água. Se aproximaram, bateram a porta, saiu um morador, pediram água, foram servidos pela água. E o sábio perguntou: nossa, eu estou vendo que a sua casa, a sua vida é muito simples. Você, nesse nosso papo aqui, reclamou uma série de coisas que estão te faltando. Você tem tanta abundância aqui, né? Por que você está com tanta dificuldade de ter uma vida um pouco mais próspera? Cara, olha, o negócio é não esquentar muito a cabeça. Nós temos aí uma vaca que nos dá um leite, nós temos uns frangos que dão uns ovos, água a gente pega do rio, quando dá para caçar a gente caça, quando cai uma fruta da árvore a gente pega, para não ter que subir, porque dá trabalho. Então a vida tá boa assim, né? Tá bom, se despediram do homem, andaram alguns metros e o sábio falou para o noviço: solte os frangos e a vaca. Na história até foi mais, a história original até é jogue a vaca do barranco, do precipício. Só que eu achei muito forte, então eu sempre faço uma adaptação. E aí o noviço seguiram a caminhada, e o noviço nunca mais teve tanto respeito por aquele homem, e pouco tempo depois ele acabou de seguir aquele sábio, porque não passava na sua cabeça como uma criatura com tanta sabedoria tivesse mandado ele fazer o que fez, né? Passaram-se os anos e o noviço se tornou um homem feito, estava caminhando por ali, novamente, quando entrou nas cercanias daquela propriedade, e ela havia modificado completamente. Já viu o pomar, viu lavoura, a casa já tinha outros cômodos, já havia cerca, já havia um certo conforto, uma região próspera. Ele se aproximou da casa e pensou certamente naquele dia, depois que a vaca foi para o brejo, literalmente, e os frangos se foram, o homem deve ter caído em desgraça, vendeu a terra e sumiu no mundo para ser mendigo, alguma coisa que o valha. Foi, curiosidade, bateu até a porta, saiu o homem de alguns anos atrás, totalmente modificado, muito bem vestido, sorriso no rosto, mais feliz, né? Mas, meu amigo, você se lembra de mim? Alguns anos atrás eu passei aqui. Pô, não, me lembro, você estava com o senhor é muito bacana, um papo bom toda a vida, mas, rapaz, você não sabe o que acontece. Aconteceu naquele dia.
vocês sumiram e sumiu também o boi, a vaca, e sumiram também os frangos. Então a gente teve que trabalhar, né? Quantas vezes nas nossas vidas a vaca não vai para o brejo, né? E a gente às vezes não vê que a vaca ir para o brejo é muito legal. É porque alguma coisa está dando muito certo, é para que alguma coisa caminhe muito certo. Quando eu passei a enxergar a depressão como aliada, e comecei a conversar com ela, e comecei a dominá-la, e comecei a me ver, comecei a me entender, e comecei a ver aquilo que eu precisava mudar, não no mundo, em mim, naturalmente as coisas começam a se ajeitar. Enquanto a gente vive na zona de resistência, a gente está correndo o risco de que em algum momento a vaca vá por beijo, faz parte. Verdade. Graças a Deus, muito bem, muito bom. Meus amigos, aí está então aberta aí para a banca aí as perguntas para o nosso companheiro, né? Por favor, aqueles que quiserem, estejam à vontade. André, em primeiro lugar, parabéns pela palestra, né? Realmente muito legal, muito elucidativa para muita gente, acho que vai ajudar muita gente nesse momento, né? Gratidão. Mas uma coisa que sempre me veio à cabeça, tem até uma oração que fala sobre isso, né? Deus nos dê coragem para mudar o que precisamos, né? Resignação para manter o que temos que manter e sabedoria para discernir uma da outra, né? Pois é. É uma, vamos dizer assim, um limite sutil, né? Entre você querer mudar, entre essa questão da zona de você sair da zona de conforto e você também saber se resignar com aquilo que precisa, né? Porque é preciso mudar, até nesse caso. Quando você não consegue mudar mesmo, aí o que você tem que mudar é a sua maneira de ver aquilo. Mas você tem que mudar. Você tem que mudar, não tem jeito. Muda ou muda. É o que nós temos aqui, demos como exemplo o casamento. Você vai mudando de parceiro, vai mudando, é interessante, né? A paixão, ela vem, é avassaladora, né? E você coloca aquela criatura num pedestal, a outra criatura num pedestal, e acha que ela é perfeita, você não vê os defeitos, enfim. E isso deixa marcas, né? Então, por exemplo, no caso do casamento, o casamento não está bom, você esquece dessa perfeição. Essa perfeição que existia. Só que ela não existe mais por dois motivos. Primeiro, porque você perdeu o encantamento da sedução diária. Em segundo lugar, porque você mudou. E você viu que aquilo que você enxergava como mundo não era um mundo de fato. Era uma pegadinha do crescer e multiplicar-vos. Você já está naquilo. Então, assim, parando para analisar. Poxa, tem um monte de coisa aqui que está complicado, mas analisando firmemente, é possível mudar? Não o casamento, mas a maneira como nós estamos tratando um com o outro. Se não for, não tem jeito, né? Mas se for possível, vai dar trabalho. Aí o que as pessoas idealizam? A volta para o romântico. O segundo casamento, se apaixona de novo, pessoa perfeita, família perfeita, tudo certo. Passa alguns anos. Então, assim, precisa mudar a maneira como você está vendo. Então, sempre é um processo de mudança, né? Ou é um processo de mudança. Você vê, né? Nós temos aquele físico, agora me esqueci o nome dele, o nosso irmão que morreu há pouco tempo atrás, Stephen Hawking, exatamente. Ele recebeu um diagnóstico de uma doença que o mataria em 2 anos, segundo os médicos da época, né? Ele falou, não, o que é isso? Imagina, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é o espírito. Não é o corpo, é o espírito. E viveu, sei lá, 40, 50 anos. Casou, descasou, ganhou título de doutor, criou uma universidade não sei aonde, criou não sei o quê, escreveu livro, fizeram filme da vida do cara. Ele podia mudar a condição física dele? Não, não podia. O que ele podia mudar? A sua maneira de lidar no mundo. Então, vai ao encontro disso que você nos trouxe, né? Tem coisas que não dá para mudar, e você tem que mudar a sua maneira de enxergar isso para poder fazer dos limões, uma boa limonada. Legal.
O Ezequiel, por favor, e depois a Duda. Bom dia, senhor Roberto, bom dia, senhor Tete, bom dia, Manoso. Bom dia. Todos. Muita alegria, muita satisfação, né? Fazer parte dessa palestra, aprender um pouquinho mais. Eu anotei aqui uma questão, senhor André. É o seguinte, o senhor aqui, a palestra nos convida a sair da zona de conforto, né? E o senhor cita, ao longo da palestra, o mito da caverna, né? O mundo em mudança. A minha questão seria a seguinte, como podemos, né, reformar o modo que vivemos no mundo, nesse mundo tão agitado que nós vivemos hoje? Eu acredito ainda, infelizmente, que nós somos ainda pouca fé. Seria através da fé ou teria uma outra forma da gente rever o modo de viver o mundo? Da fé sem dúvida nenhuma, Ezequias. Eu, por exemplo, não deixei de notar que na foto do seu Zoom aí, né? Esse é o Zoom? Não, é o Meet. A foto do seu Meet tem a camiseta do Corinthians. Eu espero que você mude isso algum dia. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, hein, Ezequias? Verdade. Isso é verdade. Ninguém é perfeito, né, André? Ninguém é perfeito. Mas estamos em processo de evolução. Faz de novo a pergunta, por favor, Ezequias. A minha atenção é a seguinte, com relação ao que me chamou a atenção foi o mito da caverna, né? Descobrir um novo mundo fora da caverna. E aí a minha questão seria no sentido de como é que podemos mudar o modo de ver esse mundo atual da gente? Seria com mais relação à fé? O conhecimento. Teria outras relações também, além da fé. É o conhecimento da verdade, Ezequias. É o conhecimento da verdade, né? Que infelizmente está sendo tão mal utilizada, como nós sempre utilizamos, sempre muito mal. Muitas vezes os maus religiosos utilizam muito mal os trechos bíblicos do Evangelho e mesmo das doutrinas todas e do Espiritismo também não é diferente, né? É o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertarás. Mas quando isso foi dito, não era uma verdade sobre o mundo político, ou sobre a economia, ou sobre a geografia. É o conhecimento da verdade interior. É interessante, quando eu li isso a primeira vez, eu estudei em colégio de freiras. Imagina a maluquice que era. Não podia ter... A cabeça não pode ser muito normal mesmo, né? Porque eu estudava em colégio de freira e no domingo eu ia para o terreiro de Umbanda. Então, imagina a cabeça da criança. Segunda a sexta era as freirinhas e no domingo era o terreiro de Umbanda. Tem até uma história curiosa. Uma ocasião, a freira, a Madre Superior, entrava sempre na sala e falava assim: Marouço, não te vi na igreja ontem, né? E eu não estava na igreja porque eu tinha ido para Macumba, né? E meu pai falou: nunca fala lá que nós vamos na Macumba, não fala nunca. Tá bom, então eu não falava, né? Só que aquilo foi acontecendo muitas vezes. Um dia eu falei: olha, pai, eu não aguento mais, toda segunda-feira, devia ter 8, 9 anos, toda segunda-feira a freira vem perguntar, você fala para ela, aquela resposta que o adulto dá quando não está com muita paciência, fala para ela que a gente vai no terreiro de Umbanda. Tá bom. Passou a próxima segunda-feira, a freira entrou na escola. Marouço, não te vi na igreja ontem de novo. Pois é, irmã, é que nós fomos no terreiro de Umbanda. Arregalou um olho desse tamanho, saiu da sala. No próximo domingo estávamos todos na igreja, a família inteira da igreja. E eu que passei como mentiroso. Mentira desse menino, irmã, imagina, nós somos católicos apostólicos romanos. Mas é esse conhecimento da verdade, Ezequias. Mas é o conhecimento da verdade verdadeira, a verdade interior. E quando eu estudava no colégio de freira, eu via lá: conhecereis a verdade vos libertará. Para mim já era muito claro que a verdade era Jesus.
Para mim era muito claro. Só que aí acaba o mundo infante, vem a adolescência, vem o começo da vida adulta, e cadê a libertação? Não, mas peraí, eu já sei, é Jesus, cara. Eu já sei. E aí, os primeiros anos de estudo de doutrina espírita, eu fui estudar o Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, não é um evangelho canônico, né? Os evangelhos canônicos são aqueles que são aceitos pela igreja. O Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo curioso, como diria Antônio Rogério Magri, os mais novos não vão lembrar, mas foi um ministro do governo Collor que imortalizou uma frase imexível, uma palavra imexível, né? E o Evangelho de Tomé, ele não sofreu alterações que a igreja fez ao longo dos séculos, em função de ter sido descoberto em 1947, se não me engano, na região de Nag Hammadi, aqui, região perto do Egito, aqui. E eles descobriram ali, estava dentro de uma caverna daquelas, eles descobriram o Evangelho de Tomé, então ele não foi mexido. E esse mesmo trecho que tem João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele é um pouco diferente do Evangelho de Tomé. Ele conhecereis a verdade, e você vai sofrer com isso. E aí você vai se libertar. E a gente sofre. Eu tenho um amigo que dizia assim, né? Ele já sabe que agora a vida existe depois da vida, o Mimito querido. André, você é espírita, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, mas Deus me livre. Interessante, né? Deus me livre. Isso deve ser terrível. Isso deve ser terrível, porque você vive pensando o que você vai ser na próxima encarnação, que você tem que fazer isso assim, porque lá na frente você pode ser assado e tal, né? Eu vim ao mundo a passeio. Hoje ele sabe que ele não veio ao mundo a passeio. Todos nós viemos ao mundo para mudar. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode se mudar. A gente não vai mudar a nossa situação política, o mau humor do nosso chefe, a situação econômica. A gente sozinho não muda isso. Mas se a gente se mudar, a gente começa a fazer melhores escolhas. Então, uma das coisas é fazer o que o nosso irmão falou, né? Porra, não consigo mexer nisso. Não dá, né? Tô com uma doença aqui e essa doença é isso aqui. Eu vou ficar mancando do pé esquerdo. Então, ok, eu vou mancar do pé esquerdo, tá bom. O que eu posso fazer com o pé direito? E até onde eu posso usar o esquerdo? Porque isso nos pode mudar. Agora, a gente querer que o mundo mude, a gente vai para um cenário de que a gente não consegue ser feliz, porque a gente vai querer algo que a gente não consegue. Então tem que mudar a nossa forma de ver o mundo, né? Os grandes espíritos conseguem isso. Eles conseguem mudar a forma de ver o mundo. E conseguem mudar a forma de nos ver. É muito interessante isso. A maior aula de como um espírito superior vê um espírito pequeno, quem me deu foi meu cachorro. Foi meu cachorro. Aula extraordinária, né? E deixei a porta do banheiro aberta, o safadinho foi lá, derrubou o cesto de lixo e estava brincando no papel higiênico, né? Eu cheguei, entrei no banheiro, falei, Floquinho! Pé da vida, né? Queria passar um pito nele. E ele olhou na minha cara, como quem disse, mas o que eu estou fazendo de errado? Estou fazendo nada de errado. E aí eu olhei para aquela carinha peluda, fofa que só dele. Mas que adorável idiota. É mais ou menos como os espíritos muitas vezes nos veem quando nós fazemos bobagem, né? Mas que adorável idiota. Idiota é quem faz idiotia. Idiota não é palavrão, não. Sempre nós, de vez em quando, fazemos uma idiotia ou outra, faz parte. E como é que o espírito superior nos enxerga? Ele não sabe, esse fofinho, essa fofinha, esse meu irmão querido, não sabe ainda. Eu amo tanto ele. E o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. Mas ele precisa fazer por ele também. Ele precisa mudar. Ele precisa ter uma lente chamada caridade. Tem que ter essa lente aqui. Infelizmente, ela não é vendida em nenhuma ótica. Muito bem. A Duda, pode ser, Duda?
Pode ser sim. Não sei se já estou aqui, ok? Já. Tá? Tudo bem, muito obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada, André. Como diz você, vamos sair um pouquinho mais mudados, né? Depois dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão. Você disse muitas coisas, eu tenho aqui uma listinha enorme, então teríamos que depois marcar uma outra para conversarmos mais um pouco, mas aí eu escolhi uma. E eu ia pedir gentilmente o seu esclarecimento sobre uma coisa que você falou. Eu não sei se eu não entendi direito, ou se realmente foi feita essa colocação sobre o cérebro, porque nós temos estudado em outros grupos da Casa do Caminho um material de Joana de Ângeles, onde é aquela parte do material dela que trabalha muito a psicologia. E numa das obras, O Ser Consciente, que nós temos estudado, ela faz essa consideração, né, do ser trino, o corpo, perispírito e espírito, e realmente você confirma, né, que temos tudo ali armazenado no perispírito, precisaremos no futuro de outras descobertas, mas que realmente temos essa consideração pelo perispírito. Mas, no decorrer da obra, nós estudamos uma consideração muito especial ao cérebro, justamente porque é um trabalho de estudo de psicologia. Então, eu continuo acreditando que a grande importância nossa como corpo, né, ainda como matéria, seja o cérebro. É nele onde armazenamos tudo, ele é o responsável pela nossa memória, pelo registro da nossa memória, ele é o responsável pelo registro da nossa saúde e das nossas doenças. Pelo que eu tenho estudado e pelo que eu tenho acreditado ou absorvido, o cérebro é o grande motor do nosso corpo físico que leva ao nosso espírito, que é a nossa essência. Tanto que quando nós encarnamos, a primeira coisa que acontece é nós esquecemos o passado, né, que está na nossa memória e que ela é desativada. Então, e que está no cérebro. Então, eu não sei se eu não entendi direito, eu acho que você falou alguma coisa que não é o cérebro, não sei se foi bem esse o termo, não é o cérebro, não é no cérebro que está a grande importância, é no perispírito. Então, se houve alguma consideração a esse respeito, eu pediria, por gentileza, que você desse um esclarecimento maior. Obrigada. Imagina, Duda, gratidão, Duda. Bom, primeiro, eu não sou estudioso de neurociência, né? Aliás, até uma pós que eu tenho vontade de fazer. Uma hora eu vou fazer uma pós de neurociência, porque deve ter muita coisa interessante para a gente aprender com essa área do pensamento humano. A criatura morre, né? Aliás, é uma aula que eu dei para o meu filho que está até aqui. Acho que não deve estar me escutando, está jogando videogame, né? Sobre ele se diz agnóstico, não se diz, mas só se diz, né? Façam espero que vocês não precisem fazer essa experiência tão cedo, né? Mas se algum dia, todos nós temos sempre essa oportunidade, né? Falar de morte é falar de vida, e morte é sempre vida. Mas eu notei desde pequeno que quando alguém morria e eu me aproximava do corpo, eu sentia uma energia diferenciada. E aí eu disse a ele, falou, olha, você não existe nada, né? Tá bom. Então vai lá perto do corpo do tio, dá um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente. Ele fez isso, ficou impressionado. Tem a sensibilidade mediúnica. Ou seja, aquele momento e a obra, principalmente a obra de André Luiz, é muito farta em nos mostrar o que está acontecendo naquele momento, naqueles momentos subsequentes à partida do corpo, né? Do espírito, melhor dizendo. É interessante, o fio de prata está na Bíblia. Não são os espíritos que falam do cordão fluídico, está na Bíblia, né? É descrito dessa forma, né? Então há uma explosão de energia que está saindo ali. E o que fica? O que fica ali é massa física, é matéria.
O cérebro está ali. Só que ele não faz mais leitura. Ele não funciona mais, ele não ativa. Então, eu particularmente, a partir do conhecimento que eu consegui alcançar, eu vejo o cérebro como se fosse um hard disk, né? Onde ali está armazenado toda a nossa história. E no momento em que o hardware não funciona mais, é feita a transferência de toda a informação que vai conosco. Então, se o cérebro fica e ele não tem mais função, é porque aquilo que está movimentando o cérebro não é propriamente o físico. É interessante até, Duda, também um papo com o espírito, né? Isso aí também foi um papo com o espírito. Ele fez a analogia do hard disk, do HD, e do porquê que nós não nos lembramos da coisa toda, né? Olha, no momento que você... E ele fez a analogia fazendo uma merchan das Casas Bahia, né? Você está com o seu notebook está bacana, você foi nas Casas Bahia, comprou o seu notebook, você ligou ele, rapidamente ele funciona, você vai instalando os softwares, ele baixa os softwares funcionam bem, você navega com alguma tranquilidade na internet, tranquilo. Passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele vai começando a ficar lento, vai começando a ficar lento. Aí o que você faz? Você formata ele. Eu fui dar essa palestra uma vez, não essa palestra, mas esse texto da palestra em uma outra casa espírita, e aí eu falei assim, era uma casa espírita de gente muito rica, graças a Deus, né? Aí eu falei assim, o que você faz? Esperar que todo mundo na plateia falasse, formata ele, né? Aí todo mundo na plateia falou, compramos outro. Eu falei, vocês que são ricos, os pobres formatam. E o que é o formatar? Você apaga tudo e você começa a fazer as instalações novamente. Esse notebook nunca mais vai ser tão rápido quanto quando você tirou ele da loja, mas ele vai melhorar bastante. E é interessante que, por exemplo, na Lava Jato aconteceu muito isso, né? A polícia chegava lá, catava o notebook do cara, o cara tinha formatado o HD. Aí ia para a mão de um moleque de 18 anos e o desgramado fazia voltar tudo o que tinha. Entregava o camarada, né? O reencarne é isso. Nós sofremos uma formatação, então o sistema operacional está pesado, a nossa visão de mundo está pesada, a gente está cheio de culpa, a gente está cheio de medo, a gente está naquela zona de resistência, a gente está resistente à mudança. Então a gente faz uma série de cursos, bons cursos na espiritualidade para preparar para a formatação, aí é feita a formatação e a gente reencarna. Os animais, potrinho, o cachorrinho, eles nascem e com alguma facilidade eles já vão se equilibrando, já vão procurando a mama. O ser humano não, ele nasce, ele é um completo idiota. Até os 9 meses, 1 ano e pouco, ele é um completo idiota, dependente, completamente dependente. Por quê? Porque é tão necessário formatar e formatar, bem formatado esse troço. Por quê? Porque senão o cara vai bater a carteira do médico no centro cirúrgico, na sala de parto. Se ele reencarnar com todos os defeitos. Então é preciso fazer essa formatação. Então o ser humano ele nasce completamente formatado, por assim dizer. Só que está tudo nas sub-áreas de trabalho. Se papai e mamãe fizerem um bom trabalho, e nem sempre é possível, porque somos todos criaturas em aprendizado, aí vamos instalar nesse novo HD o quê? Os bons softwares, os softwares do perdão, da caridade, da coragem, da fé raciocinada que o Ezequiel nos falou, né? A gente vai instalando. Agora, não dá para ser pai perfeito, mãe perfeita e planeta de provas e expiações. Então, alguns vírus que nós deveríamos instalar, ou melhor, alguns programas que nós deveríamos instalar, nós não vamos instalar. Aí o que acontece? Vem os vírus vêm para a área de trabalho. Porque o HD ele não foi destruído, ele existe. Então esse HD ele está conosco. Eu vejo o cérebro, Duda, e eu acredito que a neurociência um dia vai chegar nisso,
como o cockpit do carro. É o cockpit do carro. Então, o piloto, ele senta-se e, a partir dali, está o comando para fazer com que todo o carro vá adiante. O espírito é o piloto, o cérebro é o cockpit, é o volante, a marcha, são os instrumentos ali todos. Tira o piloto. Não tem mais direção, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. É o máximo que o meu conhecimento pode ir. Ótimo, ótimo. Mais alguém? Então, veja bem, agora já finalizando, né, já que nosso horário é 11h30, queríamos profundamente agradecer ao André Marosso pela participação nessa palestra online, a participação de todos, pelas perguntas, e convidar o nosso companheiro Jaime, que vai fazer a prece final, né, Jaime? Sim, posso fazer sim, obrigado. Bem-vindo. Bom, pessoal, eu acho que a nossa prece final é uma prece de agradecimento, né, pela excelente exposição do André, que nos brindou com tantos conhecimentos. Certamente a gente vai sair melhores do que quando chegou aqui, né? E é uma prece também de pedido por paz nesse nosso país, né? Pedido por muita paz e por muita esclarecimento em momentos de desânimo, né? Uma prece atribuída a Bezerra de Menezes, né? Senhor Jesus, conserva-nos em tua simplicidade para que te possamos atender aos desígnios. Faz-nos compreender que todos na Terra, espíritos encarnados ou desencarnados, somos irmãos em teu infinito amor. Não nos consintas olvidar a prestação de serviço que devemos a todos aqueles que se encarceram nas indagações da inteligência, mas não nos deixes afastados de quantos se sustentam na fé pura, buscando-te no trabalho e na restauração de si mesmos, nas vias da humildade e do sofrimento. Quantas vezes, Senhor, o ânimo que se nos aflige ante os labirintos que se formam diante de nós, com os pensamentos obscuros dos que se inclinam para a ilusão, e quantas vezes, tomados pela fome de teus ensinos, ansiamos por mais luz para desfazer as sombras que se adensam nos caminhos. É por isso, amado Jesus, que te pedimos a bênção da paz, aquela paz que o mundo não possui ainda, para dar e que receberemos, por enquanto, unicamente de ti. Orienta-nos os corações para o bem aos nossos semelhantes e não nos permitas, se não entender, para auxiliar, a fim de que a vaidade ou o desequilíbrio nos dominem os corações. Ajuda-nos a sermos nós mesmos, com as nossas esperanças e necessidades, tarefas regeneradoras e provas educativas, sendo tutelados de teu amor, sem a pretensão de substituir-te no comando de nossas vidas. Senhor, despede-nos em paz e abençoa-nos. E que tua bondade nos faça simples de coração, a fim de conseguirmos acompanhar-te e obedecer-te, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Gratidão eterna ao nosso companheiro André, gratidão eterna a todos que participaram desse evento e que, com a certeza absoluta, que todos iluminaram esse ambiente. Todos, com certeza, colaboraram para que nós realmente, como foi bem dito, né, começamos de uma maneira e vamos terminar diferenciados, melhorados, aperfeiçoados nesse encerramento. Muito obrigado a todos. Saúde, paz, alegria, harmonia, e que a luz do Mestre Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Muito obrigado, viu, André? Saúde para todos. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigado. Muita paz. Saúde, Tchau. viu? Saúde. Muito obrigado.